ou seja, não prostrou-se diante de Baal. Se você é um desses, levante, se posicione, levante contra esses nomes pagãos que eles têm feito com que você invocasse. Portanto, nós estamos terminando esse estudo, mas eu gostaria de mostrar algo para você, provando que o nome do Messias é Yahushua e que o nome do seu pai é Yahu. Vou estar mostrando na página aqui, vou estar virando e mostrando essa revelação, para que todos aqueles que estão vendo, possam ver a revelação da palavra, da Sagrada Escritura. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, o Messias disse: colocarei sobre a testa do vencedor o nome da cidade santa do meu Pai, o nome do meu Pai e o meu novo nome. Aqui está, na testa do vencedor, Apocalipse 3, 12, vai estar escrito Yahushua. Esse é o nome da cidade santa. E ele disse que num nome só vai estar contido 3 nomes. O nome do Pai, na testa do vencedor, Yahu. O nome do Filho, Yahushua. E o nome da cidade, Yahushua. Portanto, se você colocar aqui o nome Jeová, você destrói o nome da cidade. Se você colocar Javé, você destrói o nome da cidade. Nome nenhum dá certo aqui. Se você colocar Jesus, você destrói o nome da cidade. O nome da cidade no hebraico arcaico é Yahushua. E neste nome está contido o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade. Apocalipse 3,12 estará escrito o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade santa na testa dos vencedores. Bom, eu gostaria de estar lendo uma profecia no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 9, que fala com respeito ao nome do Messias. Uma profecia que muitas pessoas não têm visto. Gostaria de estar lendo Daniel, capítulo 8, versículo 9. Aqui diz assim: de um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando-as aos pés. E chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, tirando o seu sacrifício perpétuo, e arrasando o lugar do seu santuário, e o exército. Sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, e derrubou por terra a verdade, e teve êxito naquilo que empreendeu. Portanto, essa profecia é uma profecia que fala sobre o sacrifício do Cordeiro. Muitas pessoas que não pensam que não é tão sério mudar o nome de uma pessoa. Mas quando eles mudaram o nome do Messias de Yahushua para Jesus, eles fizeram algo terrível. Eles fizeram algo mais terrível do que todas as coisas que já aconteceram nessa terra. Eles deturbaram o nome do Messias. Quando eles fizeram isso, eles causaram algo terrível para a humanidade. Gostaria de estar lendo mais uma vez para que você possa entender. Aqui diz: dele saiu um pequeno chifre. Daniel 8, versículo 9. Esse pequeno chifre representa o Império Romano. Quando o Império Romano surgiu, por volta do ano 260 antes do Messias. Ali, quando o Império Romano surgiu, ele surgiu como um pequeno chifre, que foi crescendo muito até em direção à terra do esplendor, em direção à terra de Israel. Quando o Messias veio a essa terra, o Império Romano já havia tomado conta da terra de Israel. Era o Império Romano que governava ali. E então o texto disse: ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e as calcando aos pés. Isso aqui se refere à Inquisição, quando a Igreja Católica, governando o Império Romano, massacrou os cristãos. Começou-se no ano de 63 depois de Cristo, pelos imperadores. O Império Romano começou a calcar as estrelas dos céus debaixo dos seus pés. E então ali deu sequência-se na Inquisição, matando todos os cristãos. Portanto, o Império Romano calcou aos pés as estrelas dos céus, que são os cristãos, massacrando eles na arena e massacrando eles na Inquisição. O texto continua: e chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército. Ou seja, o Império Romano levantou-se contra o príncipe do exército, levantou-se contra o Messias, contra Yahushua.
Mas o que o Império Romano fez contra Yahushua? O Império Romano, liderado pela Igreja Católica, fez o seguinte: tirou o seu sacrifício. Na Bíblia Jerusalém diz: abolindo o seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. A Igreja Católica tirou o sacrifício perpétuo do Messias e acabou-se com a Igreja. Como foi que o Império Romano fez isso? Ela mudou-se o nome Yahushua para o nome Jesus. Quando ela fez isso, ela derrubou por terra a verdade. Ela arrasou-se com o lugar do seu santuário. Ela arrasou-se com o lugar da sua habitação, que é a igreja. Portanto, essa profecia se refere ao Messias. E aí o texto diz: e no lugar do seu sacrifício colocou-se a iniquidade. Que iniquidade é essa? A iniquidade é o nome Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nome Jesus vem do ídolo Esos, um ídolo pagão, um ídolo adorado em Roma, um demônio a quem se oferecia sacrifícios humanos. Portanto, tirou-se o sacrifício do cordeiro e colocou-se uma iniquidade. O nome Jesus no hebraico significa, a palavra Zuz no hebraico significa cavalo, e a palavra Zuz no latim significa suíno, significa porco. O que Antíoco Epifânio fez na história? Você que lê história, Antíoco Epifânio sacrificou um porco sobre o altar no lugar do cordeiro. Portanto, ali tirou-se o verdadeiro sacrifício do cordeiro e colocou-se o sacrifício do porco. Foi isso que Antíoco Epifânio fez. Antíoco Epifânio, quando ele invadiu Jerusalém, ele introduziu a imagem de Zeus dentro do templo para profanar o templo. Mas ele não estava contente com isso. Ele sacrificou um porco em cima do altar. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento são sombras do que seria a realidade de hoje. Portanto, no mundo espiritual, a Igreja Católica tirou o sacrifício do cordeiro, tirou Yahushua e introduziu-se o nome Jesus, que significa no latim suíno. O nome Iesus significa suíno. A Igreja Católica trocou o sacrifício do cordeiro e no lugar do sacrifício do cordeiro ela colocou a iniquidade. Ela colocou o nome Iesus. Iesus significa suíno. Ela trocou o sacrifício do cordeiro pelo sacrifício do suíno, do porco. E portanto o texto continua dizendo: por isso derrubou-se por terra a verdade. Qual a verdade? A verdade que Yahushua é o Salvador e não Jesus. Portanto, essa mudança de nome foi algo terrível. Foi a maior deturbação de toda a história da humanidade. Tirou-se o verdadeiro Salvador e colocou-se um falso Salvador. Tirou-se o verdadeiro sacrifício do cordeiro e colocou-se o sacrifício do porco. Colocou-se o sacrifício do nome blasfêmico. Esta é a realidade. Daniel capítulo 8, versículo 9. Portanto, o anjo disse no versículo 14: até quando vai durar essas coisas? O profeta Daniel perguntou para o anjo, e o anjo disse: até 2300 tardes, ou seja, 2300 anos. E então o santuário será novamente purificado, a igreja será novamente purificada. O texto do versículo 14 diz: purificada de quê? Purificada do nome blasfemo, do nome imundo que as pessoas têm invocado. Portanto, eu deixo aqui esta mensagem, que você possa pesquisar, estudar, entrar nos livros de história, pesquisar e não confiar somente nos pastores e nos padres.